Olá, questão 39, UEPG 2020. Analisando a lei geral dos gases perfeitos, assinale o que for correto. Então, lembrando que a pressão 1 vezes o volume 1 pela temperatura 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Item 01. Numa transformação isobárica, então as pressões são constantes, o P1 é igual ao P2, a gente pode cancelar. De uma dada massa de um gás ideal, quando se dobra a temperatura, seu volume também dobra, correto? Entendendo por quê? Já que é uma transformação isobárica, nós temos que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, se a temperatura dobra, ela aumenta. Para que isso continue sendo válido, o volume tem que acompanhar essa mudança. Então, o volume também irá dobrar. Item 2. Numa transformação isotérmica, então agora a temperatura é constante, então o T1 vai ser igual ao T2, de uma dada massa de gás ideal, quando a pressão triplica, seu volume se reduz a terça parte do valor inicial. Vamos lembrar disso aqui, ó. Então a temperatura é constante, né? Isotérmica. Então nós temos que P1 V1 é igual a P2 V2. Volta lá, já que é isotérmica, T1 igual a T2, nós já cancelamos. Agora ele está dizendo que a pressão vai triplicar. Então, se a pressão aumentou, aumentou, para que isso continue sendo válido, o volume tem que diminuir. Se a pressão aumenta 3 vezes, para compensar esse aumento, o volume tem que diminuir 3 vezes. Então, o item 2 é um item verdadeiro. Item 4. Na transformação isocórica, agora o volume é constante, então V1 é igual a V2, de uma dada massa de gás ideal, dobrando-se a temperatura, sua pressão se reduz à metade. Será? Então, se é isocórica, se o volume é constante, nós podemos simplificar assim, ó. P1, T1 é igual a P2, T2. A questão está dizendo que dobra-se a temperatura. Então vamos lá. Aumentando a temperatura. Se eu aumento a temperatura, se eu dobro a temperatura, para que isso continue sendo válido, a pressão tem que acompanhar essa mudança. Então dobrei a temperatura, a pressão tem que dobrar. E o exercício diz que ela se reduz à metade. Então aqui, ó, incorreto o item 4. Item 8. O volume de uma dada massa de gás ideal, a pressão constante, será triplicado se sua temperatura variar de 100 graus Celsius para 846 graus Celsius. Olha, é uma transformação isobárica, né? A pressão é constante. Então, nós temos o seguinte, pressão constante, V1 T1 é igual a V2, T2. Vamos substituir as temperaturas que ele propõe e ver se o volume dobra, né? ver se o volume triplica, ver o que ele está propondo aí. Lembrando que nós temos que substituir as temperaturas em Kelvin e ele deu em Celsius. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, aquela temperatura de 100 graus Celsius, ela é igual a 373 Kelvin. Aquela temperatura de 846 graus Celsius, ela é igual a 846 mais 273, 1119 Kelvin. Agora que nós temos as temperaturas já em Kelvin, vamos substituir aqui, ó. Então, V1 sobre
a temperatura 1, 373, é igual a V2 sobre a temperatura 2, que é 1119. Organizando, V2 é igual a 1119 dividido por 373 vezes o V1. Portanto, o volume 2 é 1119 dividido por 373, que vai dar 3. Então, o volume 2 é 3 vezes o volume 1. O volume foi triplicado, exatamente como ele propõe lá no item 8. Então, ele é um item verdadeiro. Item 16. O gráfico VT, ou seja, volume em função da temperatura, é representativo da transformação isobárica, de uma determinada massa de um gás ideal será uma reta. Então aqui nós temos o gráfico V versus T, volume versus temperatura. E esse gráfico, para uma transformação isobárica, ele será uma reta, mostrando que quando o volume se modifica, a temperatura acompanha essa modificação. Então, item 16, item verdadeiro. Então, o exercício 39 é respondido pela soma 27. Valeu, gente, bons estudos e até o futuro.